Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo, que também vai ser um podcast, está no meu canal do YouTube e também no meu Spotify. Então, eu espero que vocês curtam essa jornada. Nós que vamos trabalhar hoje com os desafios da advocacia. E nós temos convidados que entendem, que passam por isso todo dia. A escolha é pontual justamente para que a gente possa trabalhar isso. Então, hoje eu reuni um time. Esse time, ele vai contar com uma participação de meninos. Gente, na nossa trilha só existem 2 rapazes, né? O Dr. Renan e o Dr. Márcio. Então, os meninos, realmente, gente, eu tenho que avisar uma coisa para vocês. Cuidado, né? Cuidado que as mulheres estão dominando o mundo mesmo, é de verdade, é real. Mas essas participações, além de serem muito importantes para nós, não é nenhum tipo de feminismo velado, tá? É porque realmente eu tenho um público bem maior feminino e isso faz com que também a gente conheça mais as mulheres. Enfim, então eu gostaria aí que a Camila, que é uma das nossas convidadas, se apresentassem, depois a doutora Eli, a doutora Camila, a doutora Eli, a doutora Renan. Gente, outra coisa, eu às vezes me esqueço desse negócio de doutor, então não reparem, tá? Às vezes vai sair. Mas se sintam homenageados aí com a titulação. Doutora Camila, conte um pouquinho, vão se apresentar então, para que a gente também conheça eles, conheça o que eles fazem, quais as cidades aí que eles atuam. Vamos lá. Obrigada, Grace, primeiramente, né? Como eu já te disse, eu achei a tua iniciativa muito boa e eu acho muito importante a gente divulgar e talvez falar para quem está iniciando ou para quem está em dúvida os percalços que esperam a carreira, né? Mas então, o meu nome é Camila Bruneto, eu sou advogada, eu me formei em 2012 e na Univates, em Lajeado, e eu fui advogada desde o início, né? Desde quando eu me formei, eu atuei. Já logo em seguida comecei a atuar na advocacia. Trabalhei em 2 escritórios como funcionária, empregada, né? E no ano passado, então eu comecei a carreira sozinha não, mas com o meu escritório e um sócio, né? E me diz uma coisa, Camila, tu tens escritório aonde? Eu tenho escritório na cidade de Teutônia, uma filial na cidade de Maratá. Eu digo isso porque eu fiquei sabendo que está com a filial, vi lá no Instagram, então eu quis prestigiar e a colega que já está aí com a filial. Doutora Eli. Obrigada. Oi, gente. Oi, pessoal da Grace. Pessoal da Grace. Meu nome é Eli Carla Miller. Eu moro aqui em Lajeado, atuo como advogada aqui em Lajeado também. Eu me formei em 2010, ou seja, o direito não foi minha primeira opção, né? Depois eu vou falar disso. Eu sou socióloga de formação inicial. E eu me formei em 2010 e atuo aqui na cidade de Lajeado com 2 sócias. A gente já trabalhei em outro escritório também, né? Fui colega da Camila de escritório, em Teutônia, e agora a gente atua aqui em Lajeado, eu e mais 2 sócias. Doutor Renan, não é porque o senhor é único que o senhor não vai ter que compor, então, a nossa mesa. Nossa mesa não, né, gente? Não... Antigamente a gente podia dizer mesa de debates, né? Agora a gente tem que falar nossa webcam de debates. Doutor Renan, então, é o presidente da OAB, da minha subseção, então, por favor. Olha, Grace, eu fico até feliz, lisonjeado de estar participando, né? E realmente as mulheres vão dominar o mundo, né? E que bom, que bom. Eu acho que as mulheres têm um senso mais assim apurado de resolver as questões, né? E principalmente na área do direito, assim, a gente percebe que as mulheres são muito mais felizes, têm mais sucesso do que os próprios advogados, homens advogados. Então, para mim é uma alegria muito grande estar participando desse momento com vocês. Te agradeço desde já, Grace, pela oportunidade. É uma alegria estar conversando com a doutora Eli, com a doutora Camila. E eu, na verdade, eu comecei já há 13 anos. Eu advogo, né? Sou egresso da Unisc, fui aluno da Universidade de Santa Cruz do Sul. Fiz uma pós-graduação em processo civil lá também. E, com relação aos estudos, parei por aí, né?
oficiais, né? Estudos oficiais, porque advogado acaba estudando, né, diariamente, né? É um estudo contínuo, né? Mas na parte de estudo, de universidade, foi isso aí. O meu escritório é aqui em Rio Pardo, né? Advogo aqui no escritório sozinho, é um escritório meu, e já há 13 anos. E com relação à OAB, a parte de institucional da OAB, eu comecei também bem cedo, né? Fui delegado da Caixa de Assistência ao Advogado, depois acabei sendo vice-presidente da subseção de Rio Pardo por 2 gestões, e agora estou presidente da OAB aqui de Rio Pardo. Também, a nível estadual, na OAB, eu participo da OAB Prev. Eu sou conselheiro fiscal da OAB Prev, que é a Previdência dos Advogados, né? E agora, há poucos dias, tiveram as eleições e eu acabei sendo reeleito para o Conselho Fiscal. Então, já estou encaminhando para a segunda gestão do Conselho Fiscal da OAB Prev. Mas, como sempre digo, sou um eterno aprendiz, né? Ainda estou iniciando Digo que estou iniciando a minha trajetória e estou sempre aberto para novas experiências, para novos conhecimentos, que isso é importante. Gente, que bom. Eu gostaria de dizer que a pessoa mais feliz de ter reunido esses nomes aqui sou eu. E certamente vocês engrandecem esse momento. Eu estou muito feliz com o projeto. A trilha foi um objetivo meu de bastante tempo. Está dando muito trabalho. Eu nem imaginei que dava tanto trabalho. Mas a equipe que está também me auxiliando, está me ajudando muito, e eu acredito que o resultado disso só tem que ser proveitoso. Então, muito obrigada por terem disposto um tempo numa segunda-feira. Quem advoga sabe que segunda-feira é um caos, sempre. Mas vocês, os 3, foram muito dispostos a... Está todo mundo respondendo lá, eu também estou, e está todo mundo, porque está todo mundo na mesma situação aqui. Mas eu agradeço muito. Então, já partindo para exatamente os desafios, eu gostaria de saber de vocês 3, né, quais foram os principais desafios do início da carreira, lá quando vocês iniciaram, já que aqui ninguém vai poder se denominar de jovem advogado, né, a gente já passou dos 5 anos, então ninguém vai poder se denominar de jovem advogado, mas quando vocês estavam nessa condição de jovem advogado, quais foram os principais desafios que vocês encontraram na carreira? Vou começar pela Camila, foi eleita aí pela ordem alfabética para iniciar conosco. E aí, Camila? É um desafio começar, mas vamos lá. Então, quando eu comecei, para mim, o maior desafio não foi conseguir emprego, porque eu logo comecei a trabalhar com meu irmão, que normalmente esse é o maior desafio, para quem está começando, né? Mas foi me posicionar, conseguir fazer com que os demais me enxergassem como advogada. Eu me formei com 22 anos e era muito difícil conseguir se colocar nessa situação. Não, eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo e, por favor, me respeita. E eu passei por muitos constrangimentos, porque eu comecei atuando na área trabalhista, em audiências de outros colegas querendo me intimidar e desdenhar o meu saber em virtude, imagino eu, que da minha idade, né? Então, isso para mim foi muito, muito difícil. Conseguir me posicionar, né? Com segurança, ter segurança daquilo que eu estava fazendo, embora eu soubesse e já antes de me formar já tinha iniciado a pós-graduação, né? Em direitos do trabalho. Então, esse foi um desafio muito grande para mim, conseguir me posicionar com confiança e enfrentar os colegas, porque eu realmente vivenciei situações bem constrangedoras, assim. E outro desafio também, conciliado a isso, né, é o machismo. É difícil para a mulher conseguir se posicionar não é autoritária, não é se mostrar autoritária, mas sim convencer, né? E mostrar segurança e conseguir se fazer ver como advogada e ter o respeito dos homens. É difícil. Tu sabes, Camila, que tu colocaste um ponto que hoje foi questionamento no meu Instagram, que é a questão da presença feminina na área, né? E o quanto a gente, se eu passava, né, a questão do machismo. Eu não sei se é porque eu sou um pouco grossa, né? Chego já, né, colocando
É muito também, eu acho que de personalidade, mas a Camila, além de ela ser, ela não é velha, né? Mas ela transparece que ela é nova, ainda tem mais esse detalhe, né? Tem a questão não só de tu ter idade, tu também transparecer, né? Que tem isso muito também. E também tem sim, mas às vezes não é só porque é mulher, mas muitas vezes também pelo tempo. Os colegas têm essa questão do tempo, mas eu sou tanto tempo advogado, você recém começou, né? A questão da paciência com o jovem advogado, né? Que às vezes tem que ter, né? Óbvio, tá nova, primeira audiência. Quem nunca tremeu na primeira audiência, né? Isso, que atire a primeira pedra. Então, são desafios que a gente tem que passar. Mas vou deixar para Eli também já na sequência, também trazer isso, e depois na sequência do Renan, mas foi muito importante ter trazido essa questão do machismo que a gente ainda sente bastante na carreira. Então, eu tinha também 2 desafios, né, que eu pensei em colocar, e um deles era exatamente esse, então, para provar que não é uma questão, nós não conversamos antes. E aí, exatamente. Mas é exatamente esse. Agora, quando o doutor falou, né, o doutor Renan, no início da fala dele, ele disse, que a mulher está saindo muito melhor, não sei o que, eu disse, peraí, vamos ver, porque assim, e é ela é do juiz, ela é do promotor, porque geralmente são figuras masculinas, né? Pelo menos aqui a gente lida bastante. É do juiz, é do promotor, é do colega, e não é, e aí no caso não é eu por ser aparência jovem, não é isso, né? E eu por ser advogada há menos tempo. E tu sente e tu sabe, às vezes é velado, às vezes não é, né? Às vezes tem aquela piadinha, né, de que né, a doutora sabe lavar louça, alguma coisa assim, que é uma coisa que é aquela piadinha para tentar te diminuir, né, para tentar uma estratégia do outro colega pode ser, mas quando parte do juiz ou do promotor, numa sala de audiência, é bem constrangedor, é um grande desafio, a gente tem que saber muito bem, a gente tem que ir muito mais bem preparada para uma audiência, não só para tu defender o posicionamento do teu cliente, mas para tu saber ter bastante segurança para lidar com uma piadinha, para lidar para alguma coisa que te desestrutura, né? A Camila tem bastante razão, assim, eu já vivenciei isso várias vezes em sala de audiência, né? Assim, de estarem ali fazendo brincadeirinhas, o juiz, o promotor e o outro advogado, né? Mas assim, não é um desafio e é um conselho. Não se deixe intimidar, porque essas pessoas que fazem isso é porque elas precisam fazer isso. E se elas precisam fazer isso, se elas precisam te diminuir para tentar te vencer, é porque elas não têm argumentos. Então a gente ganha com argumentos, assim. Se a pessoa precisou fazer isso, né? E se eu conseguir trabalhar, precisa dizer que eu estou muito, né? Porque se eu não tivesse bem, ele não precisaria. Não se chuta cachorro morto, como diz na minha cidade. Então, esse é um desafio. Então, seguir ali na linha da Camila. E o outro desafio, que foi um desafio para mim de início de carreira mesmo, é exatamente que eu não sabia o que fazer. Não é que nem a Camila, né? A Camila já nasceu da universidade advogada. Eu não. Eu entrei para a universidade porque eu queria fazer concurso. Depois eu pensei, não, eu gosto de advogar. Depois eu pensei, não, eu quero ser professora. Né? Tudo ali. Então, assim, foi um desafio para mim entender o que eu queria de verdade, onde é que eu ia ser mais feliz, e que às vezes dá para fazer um pouquinho de cada um também, né? Tanto é de advogar e de lecionar, tanto que eu fiz um mestrado, enfim. Mas, assim, a questão do se definir como pessoa e como exatamente com o que tu quer trabalhar. Né? Esse foi um outro desafio também. Agora vamos passar para o doutor Renan, vamos ver o que ele tem a dizer, né? Já abri o microfone aqui. Bom, eu, assim, até com relação ao que vocês estão falando sobre as mulheres, eu aqui pensando, realmente, como às vezes a gente não percebe, né? Nós, homens, às vezes, acabamos não percebendo que determinadas condutas de alguém acabam até ferindo essa questão da mulher, né? E eu ouvindo agora a doutora Camila ali, eu quase abri o microfone e fiz certinho.
tudo que ela falou eu passei também, né? E aí eu tentei agora fazer um link do que vocês falaram sobre as mulheres com relação aos jovens advogados que iniciam, que também sofrem o tal do bullying no início, né? E isso aí independente do sexo, o homem ou a mulher, mas o jovem advogado em si, ele acaba às vezes sofrendo, principalmente com o início da atividade, quando se depara com advogados mais antigos, que se dizem mais experientes, né? E que a gente está ali naquele embate em razão do processo, e eles acabam se valendo dessa questão de experiência, de já saber alguns detalhes e tal, para tentar diminuir o jovem advogado. Eu vejo aqui, isso não só colegas advogados, né? Eu vejo por parte de juiz, vejo por parte de promotores, vejo por parte de tabeliães, né? Já tive experiências nesse sentido, né? Vejo por parte de policiais, né? De certa forma, alguns colegas jovens que trabalham na área criminal, que sofrem, né? O jovem advogado que está iniciando, né? Quer fazer o seu trabalho ou numa delegacia de polícia ou perante a brigada militar e enfrenta dificuldades. O que esse guri quer? O que essa guria quer? O que está pensando? Né? Eu tenho casos aqui que tiveram, inclusive, jovens advogados que pensaram até em desistir da profissão. Pensaram em até abandonar a advocacia porque ficaram amedrontados com a forma. Mas aí, voltando um pouquinho, assim, ó, eu iniciei, eu não tenho na minha família nenhum vinculado à área do direito, né? Então, eu realmente comecei sozinho, né, a minha atividade. Não tenho pais, não tenho parentes, ninguém vinculado à área do direito. Fiz a universidade e, na época que fiz a universidade, a maioria dos meus colegas pensavam em concurso público, então não se pensava em advogar, né? E eu entrei no baile, vou fazer concurso, não quero advogar, né? E vejam bem, assim, fiz a prova da OAB, passei, fui aprovado na prova, e aí chegou a carteirinha. Eu digo, bom, mas agora chegou a carteirinha, vou ter que abrir um escritório, né? Porque até passar num concurso público, eu vou advogando, aquela mentalidade inicial. E eu converso com muitos colegas hoje, jovens, que têm essa mentalidade também, né? E acabou que, no momento que eu abri o meu escritório, eu literalmente desisti de concurso público. Desisti de outra carreira, me apaixonei pela advocacia, me apaixonei pela profissão, sou muito feliz advogado, né? Sou muito bem realizado enquanto advogado, e aquilo que eu costumo dizer, a advocacia parece ser uma cachaça, né? A gente acaba ficando assim contagiado, a gente acaba ficando viciado em advogar. Então, assim, ó, isso é muito bom. E o desafio maior que eu tive realmente foi esse. Quando comecei a dificuldade de me inserir nesse mercado de trabalho, né? A dificuldade de ter o meu espaço, de mesmo sendo jovem, eu ter condições profissionais de atuar, né? O que é muito difícil. Alguns dizem, não vai naquele guri, ele recém está iniciando, não sabe nada, né? E pelo contrário, eu acho que a gente que está iniciando, a gente sabe bem, se prepara muito mais para não errar, né? A gente se prepara muito mais para fazer uma audiência, para entrar com uma ação, a gente tem um cuidado maior para montar a ação direitinho, para fazer a coisa certa, com receio de prejudicar o nosso cliente, né? Então, assim, ó, eu acho que o principal realmente, o principal desafio meu foi efetivamente abrir o escritório, ter o meu espaço e poder começar a ter a minha fonte de renda, a minha fonte de sustento, que é a advocacia, nesse mar de colegas que daqui a pouco vão contra, né, e tem essa dificuldade. Então, mas graças a Deus, e aqui fica um recado para todos os jovens advogados, a gente passa por isso, a gente consegue sobrepor essa situação, a gente consegue vencer esses obstáculos e a gente consegue, assim como todos, ter um lugar ao sol. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Excelente, gente. Acho que todo mundo acaba se identificando quem já está há mais tempo aí no discurso, na vida, né?
Mas a gente conversou sobre o início e a gente também tem que conversar sobre a atual situação, né? Hoje, qual é o principal desafio que vocês verificam na carreira de vocês? E se vocês pudessem dizer para vocês mesmos, né, que vocês iriam tentar isso, se vocês os alertariam ou se vocês já daqui a pouco estariam esperando por isso, né? Aquela situação, eu me aviso ou não me aviso que isso ia acontecer, né? Então, não vale a pandemia, tá? A gente não vale a pandemia, que essa ninguém tinha como acertar. Isso aí é impossível, né? Não tem. Mas hoje, qual é o principal desafio na carreira que vocês notam? Então, eu ia justamente falar, Grace, que hoje o maior desafio que eu enfrento é conciliar a maternidade com a advocacia, né? Com 5 anos de profissão, eu fui mãe e hoje eu tenho, o meu filho vai fazer 4, eu sou advogada há 8 anos. Então, atualmente, o meu maior desafio é esse, meio à pandemia, conseguir conciliar o trabalho e a maternidade, né? Porque, como a gente sabe, não é novidade para ninguém, não tem escola, então é difícil a gente contratar alguém para manter em casa, dentro de casa, com a suposta presença do vírus, com esse medo, né? Então, esse está sendo o meu maior desafio no momento. E, como eu disse anteriormente, eu abri o escritório em setembro do ano passado. Então, em menos de meio ano, trabalhar com fóruns fechados é inevitável que isso tenha sido um desafio enorme, né? Nos dias atuais. E, além disso, antes a Eli havia comentado, né, que ao contrário, e eu acho que o Dr. Renan também falou, que pensaram em fazer concurso público durante a faculdade. E eu, embora durante a faculdade eu sempre tenha tido certeza que eu queria ser advogada, quando eu comecei a advogar, eu me deparei com um mundo que não era bem aquilo que eu imaginava. E com 4 anos de profissão, eu pensei em desistir. Eu pensei em procurar outra profissão, em procurar outra carreira, porque realmente eu não me via mais fazendo aquilo. E aí eu tive filho, dei uma pausa, né? Parei meio ano. E depois disso, reacendeu aquela vontade, aquilo que eu me via fazendo, né? Que é a advocacia. E aí eu tive o prazer de ser colega da Eli, e junto com ela, a gente dividiu inúmeras angústias e alegrias, né? E ideias, e eu acho que foi um aprendizado enorme. E a gente trouxe grandes ensinamentos que nos fizeram ter essa coragem, né, de abrir o escritório, eu com meu sócio, ele com as sócias dela, e com alguns ensinamentos assim que facilitam a vida do advogado, que não deixa de ser um empresário, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para Camila, que começou, né, em 2012, seria manter o foco. Manter o foco e acreditar que as coisas vão dar certo, porque elas realmente dão. Basta a gente se dedicar e acreditar naquilo. E se ver naquilo, colocar a nossa essência nas coisas que a gente faz. Quando a gente coloca a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, naquilo que a gente realmente acredita que é a advocacia, as coisas dão certo. E a gente precisa se ver no nosso trabalho. A gente não pode se sujeitar a pensamentos, a maneiras de agir diferentes dos nossos princípios, daquilo que a gente realmente acredita que é bom, que vai dar certo para o cliente, que é o melhor caminho, de acordo com a nossa essência e os nossos princípios. Então, se eu pudesse dar um conselho para a Camila de 2012, é isso. Coloca sempre a tua essência naquilo que tu faz e tenha foco. Acredita que vai dar certo, porque dá. Ótimo, Camila, que lindo. Parabéns. Vamos lá, eles vão dar seguimento. Não, mas assim, o desafio atual, claro, então não vou falar da pandemia do fórum fechado, porque isso é um desafio para toda a classe dos advogados. Mas assim, um dos meus maiores desafios atuais é
que eu chamei de não terceirizar o problema, né? Que a gente, às vezes, e comigo, assim, quem trabalha com família, e eu tenho trabalhado bastante com direito de família, né? A gente pega e diz para a pessoa, calma, para aí, vai dar tudo certo, deixa comigo, agora eu te ajudo, né? Deixa comigo, daqui que eu vou resolver o teu problema. E isso, assim, é o maior desafio para mim, é não fazer mais isso. Porque a gente não está aqui para resolver o problema de ninguém. A gente está aqui para ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. A gente está aqui para auxiliar com o nosso conhecimento técnico, com a nossa empatia, com os nossos valores, com o nosso, né, com o nosso amor até, né, auxiliar essa pessoa a não resolver o problema dela. Porque quando a gente pega o problema para a gente e diz, deixa que eu vou resolver, duas coisas estão acontecendo. A primeira, a gente está pegando uma carga que não é nossa, que a gente não vai dar conta. Não vai dar conta de jeito nenhum. É impossível. Segunda, tu está diminuindo a pessoa, né? Tu está dizendo, olha, tu não é capaz, eu sou. Né? E quando a gente se coloca nessa posição, não tem como dar certo. A gente se sobrecarrega e a pessoa não consegue ter mais, né? Ela acha que ela não tem habilidade de lidar com o próprio problema dela. E o que a gente faz também é o seguinte, a gente pega o problema da pessoa e diz, não, deixa para mim que eu resolvo, e aí eu passo para o juiz, né? Então também não é comigo. Então vamos terceirizar, e vai terceirizando, e aquele problema não vai ter fim nenhum, e o cliente nunca vai ficar satisfeito, porque o final do processo não vai ser uma coisa que ele vai estar satisfeito. Tu vai ter trabalhado, tu vai ter se desgastado, sempre tu vai pensar que cobrou muito pouco. Eu cobrei muito pouco, porque não valeu a pena. E a questão é essa, sabe? E o maior desafio para mim é entender isso e passar a agir de forma diferente, né? Então agora eu não digo mais, porque às vezes só no tu dizer para a pessoa, deixa comigo, tu já tá pegando. Eu não digo mais isso, eu disse, calma, vamos lá, eu tô aqui para te auxiliar. Né? A gente está aqui, a gente vai te auxiliar a resolver isso da melhor forma possível. E isso tem, assim, tem gerado um efeito que vai passando que a pessoa consegue dar conta melhor do que ela tinha para resolver. Claro, né? Tem coisa que tem que terceirizar mesmo, que o juiz tem que resolver, tem coisa que não tem como. Mas, assim, na maioria das vezes teria essa possibilidade. Então, assim, ó, eu estou ficando mais leve com a minha advocacia, porque isso era pesado demais, né? Mais leve, eu acho que está surtindo um efeito melhor. Então, o conselho que eu daria para mim, lá nos vídeos da advocacia, bem no mesmo sentido do da Camila, assim, ó, não abandona os teus princípios, aquilo que tu acha que é o certo. Não vai nessa de que advogado tem que fazer qualquer coisa pelo cliente. Não vai nessa que o advogado é obrigado a ganhar a causa de qualquer forma. Não. A gente tem princípios e tu tem que zelar por isso. Tem que zelar pelas coisas que são a tua essência. Exatamente isso. Foca nisso, que vai dar certo, e não esquece que tu tem que manter isso. E é assim mesmo que tu tá fazendo, tá certo. Era isso. Posso ir? Assim, ó. Olha, vocês não imaginam que bom que está sendo essa conversa, que às vezes os anseios, as angústias minhas, eu estou vendo que é de todos, das colegas aqui, porque tudo que vocês estão falando é o que eu penso também, né? E é o que eu passo também. E acredito que todos que vão assistir esse vídeo também, muitos vão se ver assim nessas angústias que a gente passa. E realmente, o que a gente vê de desafio hoje, vejam bem, assim, ó, e nós advogados que temos essa dificuldade de saber qual vai ser o resultado do processo, né? E muito mais agora, porque antigamente tinham algumas ações judiciais que nós entrávamos e nós tínhamos uma noção, não, olha, vamos para esse caminho que vai dar certo. Hoje, nem essas ações que a gente tinha uma certeza ou uma expectativa positiva, a gente não pode ter, né? Isso se trata por decisões judiciais totalmente diferentes, desconexas, jurisprudências aí à vontade para que a gente pegue e amolde de acordo com o nosso caso e contrário, e uma série de outros fatores, né? Mas eu vejo assim que o desafio atual justamente é assim, nós estarmos preparados para aplicar essa atual tecnologia que nós temos, né? Principalmente o processo eletrônico,
esses meios agora de audiências virtuais, de nós estarmos de acordo com o entendimento que, olha, não é certo que vai ganhar o processo, não é certo, nós não podemos dar essa certeza, porque aí me identifico muito com a doutora Eli quando diz ali, não, nós somos atividade meio, né? Nós não, quando pega e diz, ó, deixa que eu resolvo, isso a gente já está começando mal, né? A gente já está começando mal. E aí, nós que somos muito responsáveis, a gente leva isso para casa, a gente leva para o nosso travesseiro, a gente não consegue dormir direito pensando quando a gente faz isso. E a vida se torna muito mais fácil, eu digo a vida profissional, quando a gente consegue separar justamente isso e dizer para o cliente, não, pode deixar aqui teu problema, nós vamos verificar como vai ser isso, mas quem decide é o juiz, né? Quem decide é o juiz. Nós vamos ter o maior afinco, a maior dedicação no teu processo, mas nós não podemos te dar garantia, né? O problema é o do cliente e nós estamos como atividade meio levando este problema do cliente para o judiciário para que lá ele se resolva. Então, nós não podemos dar essa garantia. E esse é um desafio maior, porque incutir isso na cabeça do cliente e esse mundo de informática que nós temos, esse mundo informatizado, que hoje o cliente daqui a pouco sabe antes da decisão judicial do seu processo que a gente, né? E quantas vezes, porque nós advogados somos intimados através das notas de expedientes das intimações oficiais, mas nós sabemos que às vezes a decisão judicial já está lá no site do Tribunal de Justiça, né? E o cliente que tem o seu processo, e só aquele, ele acaba, né, pelas ferramentas da informática, possibilitando ele de analisar o seu processo diariamente, e aí ele pega o telefone e liga, doutor, mas eu vi aqui que saiu o despacho assim, 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 e aí o senhor o que o senhor vai fazer? Calma, meu amigo, a gente não viu ainda, a gente não foi intimado. E isso é um desafio para nós, porque nós que somos responsáveis, daqui a pouco a gente começa a ficar preocupado e querer dar um atendimento VIP além das nossas possibilidades, e aí a gente acaba não podendo dar aquele tratamento igualitário para todos os clientes e com maior tranquilidade. E aí a gente acaba se prejudicando pessoalmente com isso. Então, esse desafio é a gente ter assim, ó, essa noção de serenidade, de poder, de calmaria, de poder resolver as coisas ao seu tempo e de entender que nós, advogados, somos atividade meio. Nós não podemos prometer resultado no nosso trabalho. No momento que a gente promete o resultado e não cumpre, é uma frustração para nós e é um problema para o cliente e para a nossa atividade como um todo. Então, eu acho que o desafio hoje é esse, em face dessa tecnologia que está aguçada e da possibilidade de qualquer um visualizar o seu caso, o Dr. Google, né? A gente sempre fala, vamos para o Dr. Google, né? Tem clientes que já chegam no meu escritório, doutor, eu já vi, meu problema é esse, acontece assim, 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 o senhor tem que entrar com a ação tal, tem que fazer assim, então faça, né? Então faça. Então, a gente lidar com isso, eu acho que esse é o problema. Fora a pandemia, fora os fóruns fechados, fora tudo isso, que também é importante falar. Fora o doutor Renan, que tem que conciliar os colegas como presidente da subseção, né? Então, cada função, assim, porque né, cada um quer uma... faz parte. E faz parte. Tem mais, doutora Grace, tem mais atividade institucional que também é desafiadora. É desafiadora. Qualquer pessoa que exerça qualquer gestão na atual situação não está numa situação boa. Mas, doutor Renan, o que você diria para você, se você pudesse voltar lá, do Renan que se formou, o que você diria para ele? Assim, ó, pensando bem, eu diria assim, ó, não vou falar, não mate a aula nessas coisas, voltando lá para esse tipo de coisa a gente não pode falar, né, doutora Grace? Mas assim, ó, o mais importante de tudo isso é dizer o seguinte, ó, escutem seus professores, estudem, aproveitem esse momento da universidade, porque a gente sofre depois, pessoal. A gente sofre com aquela aula que a gente não assistiu, com aquela aula que a gente não deu valor, né? Aproveitem, doutora Grace, as experiências que os professores trazem em sala de aula,
que esses exemplos depois eles se tornam realidade para nós enquanto profissionais. E aí eu falo não só para advogado, né, para qualquer área relacionada ao direito, né, que nós vamos enfrentar. Então, assim, ó, o conselho que eu daria para mim seria, assim, ó, aproveite o máximo o período da universidade. Aproveite o máximo os ensinamentos que os professores estão fornecendo. Sabe? Sugue o máximo as informações, porque o caminho depois vai ser muito mais tranquilo. Muito bem, a gente gostaria de dizer que não combinamos nada, tá? O pessoal está falando por livre e espontânea vontade. Não existe nenhum tipo de suborno, não existe cerveja depois. É tudo na base da... não tem cerveja, não. Se tu achou que tivesse cerveja, não tem cerveja. É uma boa ideia. Está proibido por causa do Covid, gente. Está proibido por causa do Covid. Né? Nós podemos melhorar a conversa aqui se tiver um tipo de bebida depois. Mas eu acho que a dica do teu Renan não é nem por ser professor. Eu acho que uma coisa que a gente vai aprendendo com a maturidade, ouça as pessoas com mais experiência que a gente, né? Os professores, os colegas. A gente sofre pela falta de maturidade, mas a gente também, às vezes, não quer ouvir o outro, né? E às vezes ouvir o outro. E aí vocês podem ver, eles não se conhecem, né? A Camila eles conheciam, mas o doutor Renan não se conhecem entre eles, assim. E as experiências são as mesmas, gente, as dificuldades, é por isso que é bom a gente ouvir. As dificuldades são básicas, né? Uns com um pouquinho mais, uns com um pouquinho menos, mas as dificuldades do dia a dia, elas são gerais, né? Camila, então agora a gente tem aquela projeção, né? Todo mundo, acho que nesse momento está pensando também para onde é que a gente vai, né? Essa nossa profissão fica como no meio disso tudo? Existem estatísticas dizendo que talvez a gente não tenha mais ela. Eu acho não, né? Essa estatística ela não está certa no sentido de fim de carreira, mas sim de daqui a pouco de outras formas de a gente ver nossa profissão. Né? E tudo muito acelerado em razão da revolução tecnológica que implementada aí por causa da pandemia. Então, como tu vê a nossa profissão? E também, já pensando nessa questão de profissão, né, o que você diria hoje para alguém que estivesse iniciando a faculdade, né? Então, já, não a partir da tua perspectiva de quando fez faculdade, mas hoje do teu conhecimento, o conselho, né? O conselho, né? Então, traz para nós um pouquinho do como tu vê a nossa profissão e também, se tu pudesse hoje dar um conselho para uma outra pessoa de que ela está iniciando, o que você diria? Eu acho que a advocacia, eu penso que a advocacia, a partir não da pandemia, mas de tantas reformas, né? Porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, elas incidiram na minha maior área de atuação, né? Eu acredito que a advocacia, ela deve já estar e vai se tornar cada vez mais artesanal, né? Eu acho que o advogado, ele precisa cobrar melhor pelos honorários dele, especialmente por isso, porque agora a gente vai precisar investir um conhecimento muito aprofundado nessas... Eu vou falar especificamente dessas duas áreas, né, trabalhista e previdenciário. A gente nunca pode, mas muito menos agora, pode se aventurar, né? Uma ação trabalhista, ela precisa ser muito bem estudada, uma aposentadoria precisa ser muito bem planejada. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a advocacia daqui para frente, ela vai ser muito mais artesanal, né? E eu acredito também que uma habilidade muito grande que um advogado precisa ter é a inteligência emocional, né? Eu acho que eu pego o gancho do que a Eri e o Dr. Renan falaram, que é essa maturidade de tu conseguir lidar com o teu cliente, né? Para tu manter também a tua saúde mental, né? E a advocacia, ela é uma profissão pesada. A gente lida com problemas, né? A gente normalmente lida com problemas. E a gente trabalha com prazos. Então, é uma profissão que exige do profissional muita inteligência emocional. E flexibilidade. A gente tem que estar sempre aberto a tudo que pode acontecer, né?
porque muitos os advogados que atuavam, por exemplo, só na área trabalhista ou somente na área previdenciária, estão sendo profundamente afetados, né, com essas reformas. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa flexibilidade para conseguir lidar com as mudanças e conseguir se adaptar. E eu vejo a inteligência emocional muito presente e é fundamental para o advogado ter essas habilidades, além daquelas que a gente aprende na faculdade, que é saber fazer um processo, saber o direito, saber a lei, né? A gente precisa mais do que isso. Então, eu vejo a inteligência emocional como uma habilidade muito, muito necessária para os advogados. E o conselho que eu daria para quem hoje está iniciando a faculdade é faça o maior número de estágios possíveis num tempo que tu consiga aproveitar, porque tu vai vivenciar as mais diversas formas que as pessoas vivem o direito, né? A Justiça Estadual vive o direito de uma forma, a Justiça Federal vive de outra, o Ministério Público Estadual tem outra visão, o Ministério Público Federal tem outra, o advogado tem outra. E eu penso que o estudante tem que aproveitar isso da maneira mais rica possível, né? Tirar o maior ensinamento disso tudo. Isso vai contribuir muito para a carreira, independente de qual seja, né? Eu falo especificamente da advocacia, mas eu penso que isso só tem a contribuir com o profissional, né? Tu ter essas vivências e conseguir extrair das pessoas, daquela sistemática, o máximo possível de ensinamentos. E isso vai ajudar muito, como o doutor Renan disse, né? Ouvir os professores também, né? Mas, então, complementando o que ele disse, eu acho que os estágios, eles podem trazer muita contribuição intelectual para os estudantes, que depois vão aplicar na vida profissional. Bom, dando seguimento, então, né, sobre o futuro da advocacia, eu acho que estão, né, tem pessoas falando, dizendo que, bom, acabou a advocacia porque os computadores são capazes de resolver, né, algumas questões, mas eu acho que isso não é verdade. O conflito, né, os conflitos, eles são inerentes aos seres humanos, eles existem desde sempre e vão continuar existindo. E resolver alguns conflitos é uma capacidade que só os seres humanos têm. Não tem como. Claro que algumas coisas podem ser... Tá barulho aí. Algumas coisas podem ser direcionadas pela inteligência artificial? Podem, mas nem precisariam estar no judiciário, essas coisas, né? Elas não precisam chegar até o judiciário, né? Resolver os conflitos é uma capacidade humana. Eu acho que não tem como, né? Como a Camila disse, a advocacia artesanal, eu acho que o futuro da advocacia é a advocacia ética. Eu acho que isso que vem nos faltando, né, como classe ao longo do tempo, né, se preocupar com isso, se preocupar com a ética, com a honestidade, com a empatia, como disse a Camila, né, gente, tem que confessar, eu fiz um curso de inteligência emocional, né? Eu fiz um curso de inteligência emocional mesmo, e a empatia é uma das habilidades da inteligência emocional, né? De tu colocar, não é só a empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é a partir da experiência do outro que tu consegue ver, tu conseguir emocionalmente lidar com aquilo e entender e captar e se projetar, né? E agir de acordo. Eu acho que o futuro da advocacia é a advocacia com valores, com princípios, é a advocacia ética, né? Essas habilidades o advogado vai ter que, né, para poder dar com as pessoas, que as pessoas, como o doutor disse, elas têm uma demanda muito maior, né? Elas sabem o que é para fazer, elas têm Google, às vezes a gente vai no Google, né? Sem o Google, elas sabem, a minha ação é essa, mas assim, né? Eu acho que essa é a questão que o advogado vai precisar saber lidar. E o conselho é o conselho assim, gente, você não sabe tudo. Você não sabe tudo e não vai saber tudo nunca. Você pode estudar tudo, você pode fazer todas as pós-graduações, mas a gente tem que saber valorizar os outros saberes, o saber do teu cliente, né? Quando ele te conta a experiência de vida dele, às vezes
Isso é o que está te faltando. Às vezes a gente tem o conhecimento técnico, mas a gente precisa aprender com as vivências e com as experiências também. Então, não adianta querer saber tudo lá no início. Claro, tem que fazer tudo isso, exatamente. Tem que se cercar de tudo que tu puder aprender. Mas, assim, ó, com a experiência é que as coisas vêm. Então, valoriza a experiência de quem está te passando, valoriza a experiência do professor, valoriza os outros saberes, os saberes que não são do direito também, né? Os saberes do cotidiano, os saberes que aquela pessoa te conta quando ela está te contando uma história, ela está te trazendo uma experiência de quem já vivenciou algumas coisas na vida. E, às vezes, como ela lidou com aquilo, é uma coisa que tu pode aprender. A gente pode aprender com todo mundo, né? Então, seria esse meu conselho, né? Fiquem abertos para aprender e para receber de todo mundo, né? Todas as experiências e as vivências. Isso acrescenta e te faz crescer também. Doutor? Eu também, assim, ó, fico pensando como é que eu vejo a profissão, o advogado no futuro, né? Eu sempre disse, assim, ó, a advocacia é a profissão do presente e vai ser a profissão do futuro. Só que no futuro a advocacia vai ser, acho que, desafiadora, mais do que é hoje, né? E aí vai ter o espaço, o advogado que é realmente bom, que é realmente capaz, né? E aí agora me fez lembrar, e que a doutora Eli estava falando mesmo. Agora, a semana passada, eu fiz a entrega de mais uma carteira para um jovem advogado, e a gente faz um pequeno ato, né, para fazer a entrega da carteirinha, da tão sonhada carteirinha profissional. E lá eu dizia para ele, são 3 palavrinhas importantes que a gente já desde o início tem que começar, né? Se tu advogares com respeito, com ética e com profissionalismo, tu vai ter o teu espaço. Tu vai ter a possibilidade de ter novos horizontes, de conseguir o teu espaço, né? A advocacia com ética, com respeito e com profissionalismo, acima de tudo, ela sempre vai ter espaço. E isso também deve ser pensado para a advocacia do futuro. Se nós não tivermos ética, se nós não tivermos responsabilidade naquilo que a gente faz, principalmente agora no futuro, que vai ser mais desafiador, né, nós não vamos ter espaço. E vejam bem, assim, também vejo que os advogados, os colegas, vão ter que cada vez mais se ambientar nesse sistema tecnológico. Nós cada vez mais vamos ter que nos adaptar a esse novo conceito de advocacia. Mas a advocacia ela vai ser sempre necessária. Mesmo que haja, para explicar isso, audiências de mediação, audiências, às vezes, de conciliação, que às vezes não há necessidade da participação do advogado, ainda a solução dos conflitos necessitam da presença do advogado. Nós sempre seremos necessários, primeiro porque as partes não podem ir sozinhas ao judiciário para pleitear os seus direitos, exceto no juizado especial civil, que pode ir lá no balcão, causas até 20 salários mínimos, né? E alguns outros detalhes. Mas, via de regra, o cidadão que tem o seu direito violado e que precisa, né, do provimento judicial, ele precisa do advogado para levar esse seu direito até o judiciário. Então, os conflitos, eles vão sempre existir. No presente, no passado já existiam e no futuro vão existir. E, para isso, há necessidade, sim, do advogado. Então, o que eu vejo, assim, a advocacia do futuro em si, vai ser necessário, tão somente nós, enquanto profissionais, nós nos reinventarmos, nos termos maiores habilidades na questão tecnológica, principalmente os advogados mais antigos, que têm uma certa dificuldade, até uma certa resistência nessas novas tecnologias, né? De nós, então, nos adaptarmos a isso. Fora isso, tendo respeito, tendo ética e tendo responsabilidade, nós vamos ter sempre clientes e vamos estar sempre felizes na nossa profissão, né? E assim, ó, o conselho que eu deixaria é exatamente aquele que eu disse antes. Vamos dar uma força à doutora Grace de novo, né? Assim, ó, vamos lá. Estude bastante, né? Estude bastante. Aproveite ao máximo os professores. Aproveite ao máximo, né? Suguem tudo dele que é possível, né? E assim, ó, e guarde bem as experiências que eles passam,
guarde bem as experiências dos colegas mais antigos, que quando a gente tem essa correlação, a gente pode, né, ter esse detalhe. Não tenha receio de pedir auxílio. Não tenha receio de pedir ajuda. Nós não nascemos sabendo. A gente está numa constante aprendizagem, né? Então, assim, ó, a gente tem que ter esse peito aberto de pedir auxílio aos colegas quando a gente não sabe. Às vezes a gente tem vergonha, vou lá consultar no Dr. Google, que é melhor para não ligar para o colega. Não liga para o colega, que às vezes o colega também não sabe e os dois juntos vão construir, né? Então, assim, ó, esse é o conselho que eu daria, principalmente para os estudantes. E para os estudantes, o conselho que eu digo, sejam advogados, não esqueçam da advocacia, né? Venham para a advocacia, que a advocacia é maravilhosa. O segundo conceito é escutem seus professores. E já para aqueles que estão recém-iniciando, o conselho é se auxiliem, vamos nos auxiliar mutuamente, vamos pedir apoio um ao outro, que juntos nós construiremos uma advocacia ainda melhor. Eu acho que seriam essas as minhas considerações que eu teria para fazer. O impressionante aqui é que é todo mundo apaixonado pelo balcão do foro, né? Uma coisa impressionante. Eu também sou, eu acho que a advocacia, claro que ela tem seus problemas, como qualquer carreira, óbvio. Toda carreira tem seus problemas, só conhece os problemas realmente quem está lá dentro para saber. Então, não existe profissão. Gente, se tiver um barulho de martelo, de furadeira, né? Então, o pessoal aqui da minha vizinhança, ela está, né, instalando alguma coisa que eu não sei o que é. Então, já aviso. Por isso que eu estou fazendo umas caras, eu faço assim, não é para vocês não, gente, é por causa do barulho aqui de cima. Mas, enfim, coisas do home office. Mas o que eu queria dizer, assim, a questão da advocacia, assim, como qualquer profissão, como qualquer carreira, né, é importante que a gente mencione, ela tem os seus desafios, óbvio. Mas é aquela busca pelaquilo que te faz bem, né? Não adianta você ser um juiz infeliz, então não vai te levar a lugar nenhum. É da mesma coisa que ser um advogado frustrado, né? Eu não quero advocacia, eu quero... Então, mas também estejam preparados para os desafios daquilo que você encontrar, porque não existe nenhuma profissão perfeita, né? Então, você pode ser ser promotor a vida toda e chega lá na promotoria e descobre que não era aquilo ali que você queria fazer a vida inteira. E hoje a gente estava fazendo um trabalho sobre a questão de carreira, exatamente essa, né? Verifique quando você tem que mudar, né? Eu fiz direito e não nasci para isso, né? Não é o meu perfil. Agora, ou fiz outras situações e tenho que fazer escolhas. Então, né, a gente não é estático, né? Justamente por isso que a gente se movimenta. Mas, para quem gosta de algo que se movimenta mesmo, a advocacia é uma excelente profissão, né? Porque a gente já pega de surpresas em diversos momentos. E aí, agora, já para tomar aí o fecho das nossas considerações finais, eu gostaria que vocês deixassem, né, para quem está nos ouvindo aqui, uma mensagem final, justamente para dizer, assim, o que vocês gostariam, assim, de explanar aí para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir agora, daqui mais para frente. E justamente, assim, como experiência e também como vida, assim, de vocês. Então, aquela mensagem final. Depois eu venho aí agradecendo a todos vocês por terem participado, mas agora eu gostaria de ver aquele fecho final de cada um, aquela despedida de todos aí do nosso momento aqui de bate-papo. É muito bom ouvir os colegas e dividir, né? E como o doutor Renan disse, ver que as nossas aflições também são dos colegas, às vezes com mais tempo de profissão que a gente, né? E a mensagem final que eu deixo é um resumo daquilo que eu falei. A gente tem que colocar a nossa essência no que a gente faz, manter o foco. Se tu te vê sendo juiz, embora seja difícil esse caminho, siga ele que tu vai chegar lá. Se tu te vê sendo advogado e vai viver dificuldades, segue o teu caminho que tu vai chegar lá. A persistência, o foco, eu penso, eu acredito que faz a diferença. E na advocacia, a inteligência emocional, essa habilidade de saber lidar com as pessoas, com os problemas, também faz uma grande diferença no profissional. Essa é a mensagem que eu deixo. E sou muito feliz sendo advogada, tive que aprender bastante coisas durante a carreira. E não me considero pronta, acho que a gente nunca vai estar. Os advogados são eternos estudantes,
E é isso. Então, Obrigada, Camila. primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando e de estar trocando experiência com os colegas e vendo que as nossas angústias, elas são as mesmas, ou parecidas, pelo menos, né? E isso também conforta um pouco, né? Espero que as pessoas também que nos ouçam ou nos vejam se sintam confortadas, porque é bem possível que tenham as mesmas angústias, né? E para quem está começando, é isso aí. Todas as carreiras vão ter angústias. A nossa, para mim, pelo menos, tem muito mais coisa boa, tem muito mais satisfação do que angústia. Eu tenho muito mais satisfação com o que eu faço do que as angústias. Então, o meu conselho é: calma, a virtude está no meio. Eu sempre digo, o Aristóteles, ele disse isso um tempão atrás. Mas assim, ó, a gente não precisa ir para os extremos. A gente Como é que alguém há tanto tempo podia ter tanta razão, né? Tanta razão. Eu estou dizendo, as coisas são... É isso que eu estou dizendo, a nossa profissão, ela vai continuar. Né? Vamos manter a calma, né? Que as coisas vão se resolver. E estudar muito, né? A gente estuda todo dia. Agora o doutor já falando em troca, em liga para o colega, eu ligo para a Grace, para a Camila, a gente se troca muito quando não sabe alguma coisa, né? É isso, a generosidade, né? Ela faz crescer, ela não diminui, né? A gente... Então, a virtude... Não tira o brilho da outra, né? O brilho de uma estrela não tira o brilho da outra. Não tira, ajuda a brilhar todo mundo junto, né? Então é isso, assim, empatia com as pessoas. Se você não consegue ter empatia, vai ser muito difícil para você na nossa profissão, né? Não estou dizendo que não vai conseguir, mas assim, é uma habilidade que tu tem que ter, uma habilidade emocional. Então, é isso. E obrigada pelo aprendizado. Espero que as nossas singelas palavras possam contribuir de alguma forma, pelo menos para confortar os corações, né, de quem vivencia diariamente, que a gente vivencia. Mas é isso, então. Obrigada, Eli, obrigada. Vamos lá, doutor Renan. Pois é, eu acho que eu vou fazer assim, ó, quantos e quantos julgados nossos a gente lá no trechinho diz assim, ó, para evitar tautologia, adota-se o... Né? Então, assim, para evitar a repetição aqui, eu adoto as considerações finais de ambas as doutoras aqui, que é justamente isso, assim, ó. Que bom que a gente pode estar aqui conversando e que bom que a gente pode estar percebendo que as nossas angústias são as mesmas ou parecidas, né? E se nós pudermos darmos um pouco de contribuição dessa nossa experiência aos que estão chegando, que ótimo, né? A gente tem que quebrar esse paradigma que somos concorrentes, né? Tem muitos advogados, isso eu digo mais antigos, que bom que essa geração que vem vindo, eu já consigo perceber que não tem essa ideia de concorrência, né? Que bom que eles estão percebendo que nós precisamos, nós vivemos numa mesma tribo e a gente precisa um dos outros, né? Para se auxiliar. Então, Grace, te agradeço imensamente pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando. E isso aqui está sendo uma sessão de terapia para mim, porque a gente está vendo que aquela angústia minha, aquela situação de desconforto minha, é a mesma das colegas e tenho certeza que é a mesma de muitos que vão estar nos assistindo, né? E só assim a gente pode construir e evoluir. Então, te agradeço mais uma vez. Agradeço as doutoras Eli e a doutora Camila, que juntos aqui podemos dizer um pouquinho das nossas experiências, né? E fecho dizendo aquilo. Todos têm um espaço, todos têm o seu lugar ao sol garantido, desde que tenham ética, responsabilidade e respeito na profissão, né? Alguns dizem, mas na tua cidade já é lotado de advogado. Mas lá em Porto Alegre já é lotado. Não. Para aqueles que trabalham com ética, com responsabilidade, com respeito, sempre vai ter um lugar ao sol, sempre vai ter a oportunidade de crescer na profissão, e é isso que importa. Vamos nos ajudar e vamos trabalhar com ética, que os resultados vêm rapidinho. Obrigado, Grace. Obrigado, colegas. Gente, que lindo! Não é à toa que a gente convida colegas assim para participarem
de falas com vocês, não só porque eles são excelentes profissionais, mas porque algo que a gente precisa nesse universo é de boas pessoas e pessoas engajadas naquilo que fazem, com ética, com profissionalismo, com responsabilidade, com humanidade. E me parece que depois disso tudo é realmente o que vão ser características necessárias para que a gente continue aí alcançando nossos objetivos. Eu sou muito grata por vocês terem aceitado hoje, né? No momento dessa gravação é uma segunda-feira, né, gente? Então é um momento que todo mundo aí tem um dia agitado. Eu estou acordada desde as 5 horas hoje para dar conta do meu dia. Mas assim, ainda assim, muito feliz de poder estar contribuindo. Agradeço muito os colegas que estão aqui, que pararam, a Camila, a Eli, o Renan, que atenderam o meu chamado de conversar com vocês. O Renan é a prova viva de que você nunca deve me pedir um favor. Você me pediu um favor, eu já te encaixo e te peço outro favor. A Eli é a prova viva de que não pode ter pessoas precisas, porque foi ela que colocou a Camila nisso tudo, né, Camila? Então, ela disse, Grace, a Camila é uma excelente pessoa também para chamar, né? Então, eu disse, então, vamos chamar a Camila. Então, ser meu amigo tem um ônus, tá, gente, também, não é só o bônus. Mas, brincadeiras à parte, não é só porque vocês são... Eu tô tentando... Vocês estão ouvindo? Sim. Então, gente, no momento dessa gravação, tem alguém destruindo o meu prédio. Mas eu queria muito agradecer por vocês terem aceito, porque vocês, na verdade, não estão aqui porque vocês são meus amigos, mas porque vocês são profissionais que representam uma advocacia mais jovem mesmo, que está passando pelos mesmos anseios. Talvez a gente esteja se comunicando tão perfeitamente, porque nós todos estamos passando por momentos muito parecidos, e isso demonstra que deve ser o problema daqui a pouco de outros colegas. E também dizer aos mais jovens que a gente não entende exatamente o mundo que vocês vão entrar na advocacia, mas cada um passou por algum momento quando entrou. Então, muito obrigada, muito agradecida. Muito obrigada, Camila, muito obrigada, Eli, muito obrigada, Renan. Grata por vocês terem vivido esse momento e espero que todos curtam o nosso conteúdo, que aproveitem para deixar os seus comentários, para deixar o seu feedback, porque essa semana, esse dia está sendo feito especialmente para você e a gente espera mesmo de verdade ter contribuído.